Olá a todos, bem-vindos aqui ao canal do Maior da Minha Aldeia e ao episódio 2, aqui a acompanhar a temporada 19 que está a decorrer aqui na aldeia. Estamos na semana 3, ainda estão vários torneios por iniciar. Neste vídeo vamos só dar um destaque a 3 jogos que se vão estrear nesta semana, na sexta-feira. Para quem quiser, para quem não conhece, dar uma vista de olhos. E depois no final também vamos ver brevemente a classificação. Ainda está muito longe de acabar. Muitos torneios ainda estão numa fase inicial, por isso ainda é muito cedo. Mas vamos ver, mesmo assim. Vamos ver aqui, tanto nesta temporada, temos, já agora vamos aqui só ao progresso. Os jogos que estão mais adiantados neste momento é o Stella, que já vai quase a metade do progresso. O Obsession também já entrou agora na terceira ronda, também já tem 2 rondas concluídas. Portanto, são neste momento os torneios, tal como o Trio e o Gizmos, que estão já numa fase, já a meio da temporada, mas muitos jogos ainda estão numa fase uh, muito inicial. Na sexta-feira, portanto, há aqui vários torneios que já começaram, temos agora a ordem aqui por dias. Vamos aqui ao dia 8. Estes, estes são os torneios que começam amanhã e estes são os torneios que começam na sexta-feira. E há 3 torneios que vão começar. Um é o Lourenço, é o Magnífico, que será jogado em 4 rondas. O Orapa Mine e o Taka. E vamos ver todos os 3. Vamos começar aqui pelo Lourenço, que era um jogo que já estava no board game há tanto tempo em beta e que finalmente foi lançado. Isto é um Eurogame. Para quem gosta mais de Eurogames, se calhar vai apreciar este tipo de jogo. Faz-me lembrar um pouco o Troyes, se calhar mais similar, diria que o Troyes, porque não tem muito, tem uma parte, mas há vários jogos aqui que se podem assim, comparar. Ou talvez o Marco Polo também, ligeiramente. Portanto, há aqui várias opções. Vamos ver aqui uma partida e é mais fácil ver aqui numa partida. Aqui, por exemplo, esta aqui que tem os mesmos parâmetros que nós temos na aldeia. Portanto, o que vai acontecer inicialmente, os jogadores vão escolher um setup que para a sua fase de produção que vai substituir aqui o marcador que os jogadores têm. Isto é o marcador do lado base e todos os jogadores têm ligeiras diferenças, portanto é uma opção. Isto é recomendável para as primeiras partidas, mas depois é recomendável que tenham opções diferentes. Depois é os líderes. Os jogadores vão estar aqui a escolher um líder, outro jogador escolhe um líder, depois escolhe outro e tem outro. Pronto. Os líderes são assim uns poderes que têm uns requisitos que, por exemplo, esta primeira é quando o jogador tiver já 5 cartas roxas em jogo, pode fazer, tem um efeito, fazer uma ação de coleta do valor de 1 e pode aumentar o valor dessa ação gastando serviçais, mas não com cartas de, de desenvolvimento. As coletas são aqui estas ações, quando ativamos esta ação aqui da produção, que são as cartas que estão aqui verdes, mas já vou explicar. O jogador também pode optar por não. Isto é uma regra avançada, mas basicamente permite dar mais manobra. O jogador pode cumprir a carta, não é obrigado, mas também pode descartar o líder e buscar um privilégio no console que pode ter mais interesse. Portanto, ou também há alguns que têm uma ativação uma vez por ronda. Pronto. Portanto, estas são as únicas diferenças para quem se calhar jogar este jogo pela primeira vez, que é os líderes e a opção do setup inicial aqui para os jogadores que têm, por exemplo. Este jogador, por exemplo, tem aqui 2 serviçais e um ouro. Este tem um serviçal e 2 de militar. Portanto, não tem um jogo igual, terão algumas diferenças. Outra coisa, têm dúvidas, clicam na carta com, e a carta explica o que é que são os custos, qual é o efeito imediato, qual é o efeito permanente.
As cartas verdes não têm qualquer custo. O único custo é jogar aqui o dado. Não é o dado, é o nosso worker. As azuis normalmente o custo é, penso eu que é sempre dinheiro. Por exemplo, este aqui tem um custo de 4 moedas, não tem efeito imediato esta, mas por exemplo, se eu olhar a de baixo, tem um efeito imediato, ganha 3 pontos militares e depois tem sempre um poder associado, é um efeito permanente para o resto das rondas, que afeta as cartas verdes, as cartas amarelas, portanto, ou seja, permite-me enumerar estas cartas. As cartas amarelas é outra, ou seja, enquanto as verdes são aqui uma produção que vamos aumentando e temos aqui recursos de pedra, madeira, pronto, há aqui vários recursos também. Temos estas cartas aqui das amarelas de produção que fazem também aqui efeitos. Por exemplo, aqui troca madeira e recebe ouro, mas precisa do dado quando está a colocar um valor de 4 ou mais. Portanto, tem aqui algumas manobras. As roxas são geralmente só pontos, são cartas só de pontos, mas também têm custos associados. Por exemplo, aqui custa pedra, aqui custa um poder militar, tem que ter pelo menos 5 poder militar e paga 2. Portanto, há aqui várias combinações. Os jogadores vão jogar este jogo por 6 rondas. Nas rondas pares tem aqui o Council do Vaticano, que se não cumprirem o requisito, se não demonstrarem devoção à Igreja, tem um efeito negativo para o resto do jogo. Por exemplo, na ronda 2, se não entregarem uma devoção à Igreja, são excomulados, e para o resto do jogo, todas as ações de coleta, que é aqui quando vai-se coletar os recursos nos verdes, o valor diminui para 3. Pode ser muito mau, que provavelmente se o jogador tiver um valor de 1, vai ter de estar a pagar serviçais para compensar para chegar pelo menos ao valor de 1. Portanto, 3 serviçais é um bocado. Esta é, acho que, ou seja, se não cumprir do 2 é esta. Na ronda 3, por exemplo, aqui neste jogo, não pode colocar familiares nos espaços da ação de mercado. São sempre más, portanto, não há nenhuma aqui que seja boa. E no final do jogo, por exemplo, perde um ponto por cada madeira ou pedra nos custos de cada construção. Pronto. O que é que acontece? O jogador, quando tem aqui nessas rondas, pode optar se quer passar, ou seja, entregar a devoção ou não, e ficar aqui com o marcador para o resto do jogo. Se entregar, vão ter o seu marcador, pode estar no 7, pode estar no 9, vem tudo para baixo e recebe esses pontos de vitória. Portanto, é uma forma também de ganhar pontos de vitória. Mas isso é só em 3 rondas específicas. Portanto, aí os jogadores terão de ver se interessa às vezes ficarem escumados ou não. Tem 3 workers, por exemplo, tem aqui o amarelo, tem o dado preto, o dado branco e o dado laranja. E o valor dos dados é igual para ambos. Portanto, o que os jogadores vão fazer é com estes marcadores colocar. Quando colocam, só pode ter estes são familiares, estes 3, e depois o branco tem um valor 0, não é familiar, é um neutro, mas tem um valor 0. E normalmente temos de gastar. Não está abrangido pelas regras dos outros, mas tem algumas regras. Por exemplo, vamos aqui ver só aqui umas jogadas. Aqui o movimento de devoção, de 1. Vamos aqui. Eu queria ver alguém. Por exemplo, neste momento, aqui o, o jogador vermelho utilizou o dado preto, gastou um serviçal para ter um valor de 3 e coletou aquela carta, pagando o custo que foi ter 4 tinha de ter 4 militar, estava a cumprir, pagou 2 de militar e recebeu 3 de devoção imediatamente e recebe um ponto de vitória no final do jogo. Pronto. Este jogador já não vai poder colocar nenhum familiar seu nesta torre para o resto do jogo. Para o resto do jogo não, nesta ronda. Mas pode sempre colocar o valor neutro, se assim o desejar, se houver o espaço vazio, claro. Portanto, ele vai, se for, agora tem de colocar nas outras torres ou num destes espaços que é da produção ou
ou de é a produção dos amarelos, mas só há uma disponibilidade, ou ir buscar 5 moedas, ou ir buscar 5 serviçais, ou então aqui é um espaço livre para todos e pode, com favor, escolher qual é a opção que quer obter aqui disto. Mas esta aqui é válida para todos, mas o valor é 1 e, portanto, o valor do dado neutro é 0, o jogador tem de sempre gastar um serviçal para fazer isso. O seu oponente, se agora quisesse colocar no, eu agora estava aqui a ver, neste do roxo, no prédio do roxo, já teria de pagar, porque estava aqui um oponente dele nesta torre. Portanto, não, é importante que se calhar tem de ir para outros locais para obter aqueles recursos, porque fica um bocado mais caro, tem de pagar mais serviçais, tem de pagar mais. Não é serviçais, tem de pagar mais moedas do que teriam de fazer. Os primeiros, os lugares mais altos das torres, dão sempre um bónus quando o jogador coloca o seu marcador. E, por exemplo, os de cima custa 7, portanto, obrigatoriamente vão ter de sempre gastar um serviçal se querem ativar alguma destas opções aqui de cima. Pronto. Portanto, o jogo, e agora vou dar aqui só uma breve explicação, portanto, eu tentei já explicar quase tudo. Como é que se pontua este jogo? Portanto, as roxas simplesmente são os pontos que o jogador vai obtendo ao longo do jogo, não tem nada de mais. As azuis, a menos que tenha pontos na carta, no imediato não tem pontos associados, excepto que o jogador que coletar mais azuis, portanto, se coletar 6 azuis, faz 21 pontos, portanto, é uma forma de pontuar. As verdes são territórios, os dois primeiros passos estão disponíveis, mas a partir do terceiro espaço já precisa o jogador ter 3 poderes militar para colocar uma carta de território e quanto mais quer, mais poder militar tem de ter. Se tiver todas as cartas, são 20 pontos. Pronto. As amarelas é que não têm pontos associados com estas duas mecânicas da verde e da azul, mas têm pontos imediatos. Portanto, de uma certa forma tem pontos e também pode ter aqui, por exemplo, esta carta aqui tem um efeito permanente que na fase de produção, quando o jogador ativa esta fase de produção dos amarelos, uh, e requer um valor de 6, portanto, se calhar, mais provavelmente ter de gastar um serviçal, ganha um ponto de vitória por cada carta azul que o jogador tiver. Pronto. Portanto, eu queria ver se algum deles colocava uma amarela em jogo, só para vermos. Portanto, aqui o jogador vermelho está a aumentar a sua devoção na igreja. Ok, o amarelo. O amarelo colocou esta carta. E ele, quando fizer esta ativação da Roldana aqui no jogo, ele precisa de um 6. O 1 ou 5 ou outro número vai dar sempre 2 serviçais e uma moeda, mas para ativar esta ele precisa sempre de ter um 6 para ativar isso. E provavelmente, para ele estar aqui a guardar o 6, vamos ver ele a ativá-lo. Vamos só ver aqui se ele consegue. Mais ou menos o seu oponente está a ver que ele não tem nenhum amarelo, portanto está tranquilo. Exatamente, aqui o amarelo vai fazer esta ativação e tanto ele vai ganhar uma moeda, 2 serviçais e ganha um ponto de vitória porque tem uma carta azul. Pronto. O jogo vai continuando. Vamos aqui para o final muito rapidamente. Já. Dos todos os 3 jogos de hoje, este é o vídeo que será mais demorado. E provavelmente o replay não está muito bom. Vamos aqui. E o replay não está muito bom. Ok, está aqui. Portanto, está aqui os pontos que os jogadores foram acumulando ao longo do jogo. Aqui pode-se ver que o Angel com 4 territórios ganhou 4 pontos. Teve 6 cartas azuis, portanto fez 21 pontos. Nas roxas, depois contou aqui os pontos que foi acumulando, teve 21. E depois aqui, o jogador que tiver mais poder militar. Aqui há uma track do militar. O primeiro jogador ganha 5 pontos. E também há aqui os recursos, mas não é tão importante. Pronto.
isto é basicamente o jogo. É um worker placement em que os dados estão fixos, mas dá para manipular com base nas cartas, com os efeitos das cartas. Portanto, é bastante interessante. O jogo é muito bem avaliado. O jogo já tem 10 anos, mas está no lugar 140 no BGG. Portanto, claramente é um excelente jogo. Um bocadinho mais para o pesado. Se gostam de jogos mais pesadinhos, se calhar este é um bom jogo. Ou um Eurogame é um bom jogo para dar uma vista de olhos. Este era o primeiro. Vamos agora ao Taka. O Taka foi lançado ano passado. É um jogo relativamente recente, ainda no board game. Não tem. É um jogo muito simples e eu vou explicar aqui o, qual que é a ideia. Portanto, os jogadores têm sempre duas cartas na mão. Os valores que estão, por exemplo, neste caso é o roxo, tem os pontinhos, 2 pontos, 1 ponto. Portanto, a carta até identifica quantos pontos é que esta carta tem. 4 pontos. E a ideia é colocar as cartas de maneira que fiquem mais destes pontos no final do jogo do que o seu oponente. Claro que o seu oponente, por exemplo, esta é a carta inicial, agora o seu oponente, se quisesse, podia colocar ali um triângulo, uma forma de triângulo, para tapar o ponto do oponente, que não fez bem isso. Tu pôs um sítio onde não estava a tapar o do seu oponente, e se o seu oponente, agora, por exemplo, se este jogador colocar aqui esta que está aqui em branco, não ganha pontos, mas tira 4 pontos ao seu oponente, que é o caso, está a tirar. Portanto, o jogo vai continuando, os jogadores vão colocando aqui cartas, podem sempre, ainda há aqui espaços vazios no preto, na carta inicial, e vão colocando, vão tapando, portanto, tem sempre duas, até que ao final do jogo, eu vou avançar agora para o final, porque não há muito para dizer do que é o jogo, para ver aqui o que é que acontece no final. Portanto, é um jogo um pouco abstrato, que os jogadores, por exemplo, começaram aqui em baixo e o jogo foi se estendendo até ao máximo, para várias zonas. Há aqui muitas partes táticas. Uma regra que eu ainda não expliquei é que uma carta não pode estar em cima de outra carta. Portanto, se a jogada for inválida, por isso é que há aqui muitos passos, podiam dizer, mas podia ter tapado aqui estes 3 pontos, ou podia ter tapado outra coisa. Mas se quando coloca aquele tipo de carta e está a tocar, nem seja por um bocadinho nada, uma outra carta, é uma jogada inválida e portanto não pode tapar. E vão ver que o board game não vai permitir fazer essas jogadas. Basicamente o jogo é tentar tapar mais que o seu oponente. Por exemplo, o azul ficou 22 pontos cobertos e só cobriu 11 do seu oponente, enquanto o jogador roxo tem só 2 pontos cobertos e cobriu 21 pontos no total aqui do seu oponente. Portanto, é um jogo relativamente simples, rápido, um bocadinho abstrato. Duas cartas. Podem sempre virar a carta, não mostrei, mas podem virar para ver qual é a opção que gostam mais. Mas também é um jogo muito simples de jogar. O terceiro, é o Orapa Mine, é um jogo de 2024. Este jogo é um jogo de dedução. Ele até ganhou aqui um prémio desta temporada dos BG Awards, foi um dos premiados nesta edição. Nós vamos jogar com uma variante mais avançada e eu vou explicar basicamente o que é o jogo. Portanto, vamos aqui só. Portanto, o jogo, os jogadores têm duas hipóteses, que é mandar umas ondas. Por exemplo, o jogador mandou aqui, por exemplo, o jogador anterior tinha mandado uma onda no 5 e saiu esta onda do azul claro, saiu no O. Portanto, começou aqui no 5 e terminou no O. Mas se formos ver aqui as definições, azul claro significa que bateu no azul e bateu no branco e transformou-se num azul claro. Portanto, houve aqui alguns toques que permitiram que de um ponto ao outro chegasse lá. Portanto, e nós vamos ver, há um azul só que existe, mas há dois brancos, portanto os jogadores têm de estar a adivinhar, e também existe um transparente
muitas vezes é muito complicado. Os jogadores vão colocando, por exemplo, aqui no vermelho ele sabe que deve haver aqui uma peça já de vermelho, sabe que só há, não há mais nenhuma ligação. Por exemplo, aqui podemos ver que a peça entra e sai, e significa que ele tocou num transparente e saiu como transparente. Se podia ter acontecido dele entrar no 13 e se não houvesse nada aqui, saía no C. Mas houve aqui alguma coisa que fez levar para cima e por isso o jogador está aqui a identificar. Os jogadores podem ir marcando. Tem muito como jogadores jogos de dedução. Podem estar aqui a definir. Tem um pouco também com batalha naval, os jogadores que querem tentar adivinhar, mas não é do seu oponente, e estão a tentar adivinhar aqui a sequência toda. Eu queria ver se houvesse aqui mais uma opção. Pronto, aqui ele já está a pôr aqui umas marcações, diz que o B é azul, está aqui a pôr as marcações que ele acha que estão corretas. Por exemplo, aqui por exemplo, esta é uma indicação muito gira, que é quando a onda partiu do E voltou ao E. Ou seja, isso significa que bateu e voltou. Podia ser uma coisa aqui, um retângulo aqui, e que batia no E e voltava. Portanto, também é muito importante, tal como aqui o 14 bate no 14, começa no 14 e volta para o 14. Ou significa que por acaso foi aqui a transparente, que fez levar para o vermelho, e do vermelho volta para trás e volta a entrar no mesmo sítio que tinha entrado. Eu vou avançar para o final para vermos só a sequência final. Existe mais uma jogada que, em vez de mandar ondas, é determinar um ponto específico e o tabuleiro diz o que é que existe naquele local específico. Portanto, isto era a sequência final, portanto, os triângulos de cada cor, todas as cores que estavam, e há aqui o preto que absorve. Portanto, sempre que ele mandou uma onda no 15, sempre que toca neste corpo negro, esta onda para imediatamente e fica ali, não avança para nenhum lado. Portanto, os jogadores têm de adivinhar onde é que está as ondas, este corpo negro que imobiliza todas as cores. E mais ou menos com as deduções conseguem determinar facilmente isso. O primeiro jogador que consegue descobrir a sequência é o vencedor, e espero que gostem do jogo. Também é um jogo que está bastante bem avaliado no board game, recebeu um prémio e esperemos que, como podem ver só aqui no Europa Mine, que BG Awards, tanto já Darwin, Splendor, Wolves, Harmonies e Castle Comb são neste momento jogos que ganharam prémios aqui de votação dos jogadores aqui no board game. Portanto, estes eram os 3 jogos. Caso estejam interessados, ainda se podem inscrever. Vamos ver aqui, como eu disse ao início, os jogos que estavam mais perto, numa fase mais adiantada, neste momento o Cell, o Obsession e o Trio e o Gizmos. Mas estamos ainda só na terceira semana. É muito raro ver torneios acabar já tão cedo. Na classificação, só por curiosidade, vamos aqui ver. Temos de ver, neste momento é liderado pelo David, com 876 pontos, ponto 23, mas normalmente numa classificação para determinar o vencedor, tentar acima dos 900, portanto, como podem ver, estamos numa fase muito inicial, só para comparar, um jogador que tenha terminado com menos de, por exemplo, a temporada passada, o JDCM terminou com 829 pontos e terminou na 21ª posição, e neste momento estaria em primeiro lugar, ainda com uma boa vantagem para esta classificação. Portanto, ainda estamos muito cedo. Estas pontuações ainda vão mudar muito ainda nas próximas semanas. E pronto, espero que tenham gostado. Aproveitem para se inscrever nos torneios que ainda não se inscreveram. Vou já deixar aqui um aviso que há 3 torneios que ainda não têm jogadores, mas a gente vai avisar os jogadores que ainda não se inscreveram. De resto, já todos os jogos já estão a cumprir os requisitos necessários e temos neste momento
266 jogadores registados e temos 216 torneios. 266 jogadores. Okay. Espero que tenham gostado do vídeo e até ao próximo. Tchau.